Olá, Mónica. Olá, hoje. Então, vamos apresentar a nossa nova formação, que começa este ano, pela primeira vez, Terapia Quântica Multidimensional. Queres falar sobre isso? Sim, primeiro vou dirigir-me em especial aos nossos alunos para responder a uma pergunta que nos fizeram muitas vezes quando dávamos formações, outras, não é? Porque nós temos outras formações que fomos dando durante estes anos todos. E muitas vezes os alunos perguntavam: olha, mas quando é que vocês vão dar aquele curso daquela técnica que vocês usam nas vossas terapias, em consultório? Ok, pronto, chegou o tempo, chegou a hora e decidimos finalmente. Decidimos, não foi um decidir, foi um acontecer natural, não é? Mas que técnica é essa? Pois, para isso é preciso fazer o curso. Em primeiro lugar. Bem, o que é que eu posso dizer sobre este curso que para já, se calhar vou começar por aquilo que é diferente dos outros. Em relação aos nossos alunos e em relação às pessoas que já nos conhecem, esta formação vai ser uma formação com, para já, um nível de exigência, mas eu não quero que entendam esta palavra como alguma coisa que... Elitista? Não, nada disso. Mas vai haver um critério a nível da avaliação, a inclusão, aliás, de introdução de um estágio, não é? A possibilidade dos alunos depois assistirem ao nosso trabalho, às nossas consultas, para poderem aprender pela observação, porque isso é muito importante. E é um curso muito prático, aliás, como já é mais ou menos habitual. O que tu queres dizer também é que vai obedecer a uns padrões, a uns protocolos típicos, não é? De uma marca. Tanto mais que a terapia quântica multidimensional, como é uma marca, impõe-se que a marca obedeça, não é? Ou quem usa a marca, a técnica, obedeça a uns padrões mais ou menos semelhantes para quem... Sim, e esses padrões passam por aplicar a técnica como ela foi criada, não é? Ou seja, é claro que em tudo há sempre um lugar para a criatividade e para a inovação, contudo há Procedimentos? há determinados procedimentos, sim, que convém que terão de ser seguidos. Este curso divide-se fundamentalmente em três partes. Uma primeira parte terá a ver mais com aquilo que nós chamamos anamnese holística, ou seja, fazer uma boa anamnese não é meramente disparar meia dúzia de perguntas para o paciente e registar a sua história, não é muito mais do que isso. Tanto é que muitas vezes pode-se ficar por aí, ou seja, pode ser perfeitamente suficiente uma boa anamnese, uma boa orientação, um bom esclarecimento relativamente àquilo que é a situação da pessoa, o porquê, as causas, os padrões, principalmente a verificação dos padrões transgeracionais, que são muito importantes para que a pessoa entenda aquilo que está eventualmente a acontecer com ela naquele momento. Contudo, a nossa anamnese tem uma particularidade nossa. Quando digo nossa, não vou espreitar o trabalho dos outros, falo do nosso. Nós assentamos essencialmente na questão de fazer com que a pessoa descubra dentro de si as próprias respostas. Então, para conseguir isso também temos uma técnica que é fazer com que a pessoa verbalize aquilo que sozinha
muitas vezes não consegue verbalizar e verificar relativamente a si mesmo. Explicando isto de forma diferente. É bem diferente e tem um efeito completamente distinto dizer a uma pessoa, olha, você tem este aspecto, este. Ou é a situação que está a acontecer consigo é por este motivo, por aí. É bem diferente isto do que fazer com que a pessoa verbalize ela aquilo que o terapeuta está a ver, mas que dito pela sua própria voz vai ter um impacto completamente diferente. Mesmo porque a maior parte das vezes são constatações difíceis de se verificar e até de aceitar e de digerir, até posso dizer isso. E o facto de ser a própria pessoa a dizê-lo e a concluir tem um impacto muito forte e está muito mais próximo da verdade, daquilo que realmente é a realidade da pessoa. Não é só mais uma opinião, é uma constatação que a pessoa faz depois de ter sido direcionada para isso. E isso é uma primeira parte, não é? Isso nós fomos desenvolvendo ao longo destes anos esta técnica para que efetivamente levar as pessoas a descobrir-se, a compreender, claro, orientadas, claro, esclarecidas, claro, até apontando para situações que são semelhantes para os padrões, fazendo com que a pessoa se consciencialize determinadas coisas que até ali não se tinha consciencializado. Bom, essa é uma primeira parte. Mas o que é que difere, por exemplo, de técnicas mais ligadas à psicologia, por exemplo? A questão do holismo, principalmente, fundamentalmente, não é? Ou seja, o que é que nada é separado de nada, tudo se relaciona, mesmo coisas que a priori, numa abordagem mais convencional, não são relacionadas, ok? Vou dar um exemplo assim um pouco, mas para perceberem, às vezes até pode roçar um pouco absurdo, mas há sempre uma interligação entre, suponhamos, uma inundação que tivemos em casa e algum aspecto do nosso emocional na nossa vida, não é? Claro que numa abordagem convencional isso não é feito, não é? Essas ligações não são feitas e aqui numa anamnese holística é fundamental saber disso tudo, saber obviamente enquadrar na metafísica da saúde, que basicamente é a relação que se estabelece entre a causa das doenças, ou seja, quando a doença já está no corpo físico, mas a causa metafísica, ou seja, para além da física, ou seja, a causa emocional, antes de chegar ao corpo já começou no corpo emocional, no corpo mental e até acima disso. Acima, salvo seja. Não estamos a falar também de nenhum ato médico. Obviamente que não é? Nós não nos enquadramos, nem somos médicos para fazer atos médicos. Poderíamos dizer que são técnicas também preventivas, com essa inversão de conduta, comportamento emocional? No ideal será sempre preventivo. Infelizmente, muitas vezes isso era o desejável, não é? E muitas vezes isso acontece sim, acaba por ser preventivo. Mas não só. Ou seja, não é porque a situação já está a manifestar-se no plano físico que ela não pode ser revertida. Nós já vimos isso acontecer muitas vezes, mesmo, deixar passar aí o carro, mesmo nas questões de doenças, efetivamente, já somatizadas. Tudo regride, então, mas isso é conhecido mesmo na medicina, não é? Então não estamos a falar também de milagres, pois não? Não, são regressões espontâneas, é assim que se chama. Agora também podemos, se quisermos, porque não? Ou seja, não há uma conotação médica, não há uma conotação religiosa, não há uma conotação divinatória,
Sim, mas quem nos conhece, aliás, basta uma abordagem ou uma leitura até diagonal ou transversal do nosso site e as pessoas vão facilmente perceber qual é que é a nossa linha de trabalho. E acho que isso aí nem me parece que seja muito produtivo estar a repisar na mesma situação. Relativamente à formação, este então é o primeiro módulo em um nível, digamos assim, não é? Depois vamos ter o segundo, aí já serão técnicas em que a pessoa vai para a Marquesa e já é aquilo que nós chamamos o pôr a mão na massa, não é? Na massa, salve seja. Mas sim. E então, são diversas técnicas e aqui tenho que fazer uma ressalva para aquelas pessoas que já fizeram formação connosco, algumas formações pontuais, que podem dizer, às tantas vamos abordar algumas coisas que eu já aprendi neste segundo grupo. Sim, isso acontece. Neste segundo grupo de aulas. De aulas, sim. Não é? Vamos dizer que isto está organizado em 3 grupos, se quisermos, e então temos neste segundo estas técnicas. Contudo, para alunos que já tenham feito alguma formação connosco, um aluno que esteja interessado em fazer esta formação deverá solicitar-nos um plano de equivalências, ou seja, eu vou analisar as formações que foram feitas e excluir, obviamente, a repetição daquilo que está incluído neste grupo. Então pode acontecer, por exemplo, aliás isto já aconteceu com planos de equivalência que já me pediram, em que alguns alunos que fizeram várias formações nossas não precisam frequentar este segundo bloco de aulas. E se forem formações, digamos, parecidas, dentro do mesmo enquadramento, também haverá um plano de equivalências? Não, o plano de equivalências funciona para formações feitas connosco, porque eu não posso fazer um plano de equivalência numa formação que eu não sei exatamente o que é. Mesmo porque aqui estamos a falar de coisas muito específicas. Não estamos a falar, por exemplo, de um Reiki, que é uma coisa mais ou menos universal, que é igual em todo lado. Enfim, não é bem assim, mas enfim. Estamos a falar de formações específicas que já fizeram connosco, que estão incluídas nesta formação global para quem vá fazer de início, mas obviamente para pessoas que já fizeram essas formações não vão ter que voltar a fazê-las, elas já estão feitas. Mas todas elas estão incluídas neste segundo bloco, ou seja, o primeiro bloco é absolutamente original em termos de formação, ou seja, são formações que nunca damos até agora, são informações que nunca passamos até agora, são técnicas que nunca passamos até agora. Podemos ter aflorado alguma coisa por alto e alguma formação, mas nunca foi efetivamente dado como uma técnica. E o terceiro bloco também a mesma coisa. Então é para começar em março. Sim, em março. Este terceiro bloco aí, obviamente, que é já a técnica em si. E é praticamente todo ele prático. Não é? Porque é uma técnica muito prática que realmente só fazendo e observando outros a fazer é que o aluno aprende e consegue adquirir a técnica e o improviso, porque é preciso saber agir em improviso em algumas situações que surgem. Não é um tipo de técnica que é começar assim, seguir o protocolo ABC e por aí fora. Não. Então é preciso adquirir um certo traquejo para garantir também a qualidade. Para garantir a qualidade, e nós tentamos facilitar esse processo através dessa formação, o facto de ser prática para dar hipótese ao aluno.
Sim, porque De esclarecimento e sim, de... de esclarecimento, e depois preferimos ter pessoas que, mesmo para ajudar a pessoa a perceber, porque é uma formação que pede uma certa disponibilidade pessoal, não é? Não é uma formação que se vou ali fazer e volto, não é? Então, também queremos que a pessoa seja bem esclarecida daquilo que vai fazer, para que perceba se é efetivamente aquilo que quer fazer. É mais nesse sentido, não é? Porque nós não andamos aqui a escolher pessoas. No Sim, sentido de esclarecer terá a ver com a própria evolução e a escolha e da própria pessoa. Claro, E para nós esclarecermos, claro, sim. para as pessoas fazerem, no fundo, uma escolha convicta, Claro. neste caso. Agora, o que as pessoas podem saber é que esta formação é aquela que efetivamente é mais próxima, é aquilo que corresponde de uma forma, pelo menos assim o tentamos, fazer mais fielmente, o retrato fiel daquilo que é o nosso trabalho efetivo, o nosso trabalho dia a dia, não é? Muita gente nos conhece pelos cursos da apometria, mas a verdade é que nós não fazemos apometrias todos os dias, e todos os dias fazemos TQM. Então, vamos deixar aqui o ponto de interrogação. Venha conhecer-nos, ligue-nos, mande-nos e-mail e tudo está disponível no site quanticamultidimensional.com. Até lá!